tá gravando agora, 16ª aula aqui, eu vou falar da parte da dinâmica. A gente fechou aqui a parte cinemática, que cinemática ela basicamente estudava os movimentos, a parte matemática, mas ela não levava em consideração o que causava esse movimento. Aí aqui na parte da dinâmica a gente vai aprender a massa, o que é massa, e a gente vai aprender a noção de força também. Aqui eu coloco uns exemplos de força de atrito, gravitacional, força de arrasto, elástica, força magnética, tração ou tensão, força de empuxo. São exemplos do que a gente vai ver. A gente vai ver com mais detalhes mais para frente. A gente vai ver detalhadamente aqui as leis de Newton, que são as três princípios que Newton se baseou e que sobre eles a gente estrutura toda essa parte de dinâmica aí da física. Aí são elas: o princípio da inércia, a primeira lei; o princípio fundamental da dinâmica, a segunda; e o princípio fundamental da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Aqui, falando da inércia, é importante a gente conceituar aqui que é um material isolado. Material isolado é quando não tem forças atuando sobre ele, ou quando ele tem uma resultante nula. O princípio da inércia ele fala o seguinte, que um ponto material está isolado, ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Bom, beleza, agora voltando aqui de onde eu tinha parado. Um ponto material isolado, pessoal, ele vai ter velocidade vetorial constante. Então, por isso que ou ele vai estar em repouso, ou ele vai estar em movimento retilíneo, e não só movimento uniforme. Ele precisa estar numa reta também, porque se tiver uma curva, vocês deveriam se lembrar, ou você não lembra, estou falando aqui de novo, quando a gente tem uma curva, o que a gente tem aqui? O vetor velocidade, ele está sempre variando a direção. E como ele fala que a velocidade vetorial tem que ser constante, a única forma disso ser possível ou essa velocidade vetorial é zero, que seria o corpo em repouso, ou no caso de uma linha reta e um movimento uniforme, que não tem variação de velocidade, que o corpo ele não vai ter uma variação vetorial, ou seja, não vai variar nem em direção, nem em sentido e nem em módulo. Então seria possível isso. Então, o que eu falo aqui, que ele tem que estar em equilíbrio estático, que é quando ele está em repouso, ou equilíbrio dinâmico, quando ele está em movimento retilíneo uniforme. Então, o que importa aqui? Importa, de certa forma, né? O que eu quero introduzir também? O conceito de força é quando a gente aplica uma força a um corpo qualquer, essa força é que vai causar uma variação no movimento dele. Ou seja, se eu tenho um objeto em movimento retilíneo uniforme e eu aplico uma força nele, ou eu vou aplicar essa força para acelerar esse movimento, ou uma força contrária à direção desse movimento, que eu estaria, no caso, desacelerando esse movimento. Então, a força propriamente dita em um movimento, o conceito dinâmico aqui da força, é o que vai causar essa variação de velocidade. Então, a força é que é responsável pela aceleração ou desaceleração de um movimento. Tranquilo? Então, a inércia propriamente dita, aqui eu introduzo aqui o princípio da inércia, só para vocês entenderem que essa questão aqui do material isolado, pelo seguinte: a inércia, pessoal, que é a primeira lei de Newton, é a tendência de um objeto qualquer, um corpo qualquer, ele tem uma certa resistência em alterar o estado original que ele estava, seja ele aqui de repouso ou de movimento. Então seria o caso aqui, por exemplo, a pessoa aqui que estava em cima da bicicleta, coitada, ela freou a bicicleta aqui e o pneu parou bruscamente, só que ela, propriamente dito, como estava em movimento, ela tende a continuar em movimento, então a pessoa acaba saindo voando aqui. Um exemplo aqui, continuando, outro exemplo de uma coisa que estava em movimento e tende a permanecer em movimento, seria esse carrinho aqui caindo, descendo numa ladeira. Aí ele bate um obstáculo, o que
o que está livre para continuar, essas duas bolas aqui de cima, por exemplo, essas duas aqui, se não tem nada impedindo elas de continuar o seu movimento, elas vão tender a continuar. Então, a inércia basicamente é o seguinte: o objeto que está parado ele tende a permanecer parado, e o objeto que está em movimento ele tende a permanecer em movimento. Você está no ônibus, se você está parado e o ônibus acelera, o que acontece? Seu corpo se projeta para trás porque ele tende a estar onde ele estava, seria parado. O ônibus se moveu, você ficou um pouquinho para trás. O contrário é se você tivesse em movimento junto com o ônibus freia, o ônibus está parando, você tende a ir para frente porque você tende a continuar o movimento que você estava. Tranquilo? A inércia é uma questão bem fácil de entender. A segunda lei de Newton, ela estabelece o princípio fundamental aqui da dinâmica, e ela fala o seguinte: a resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Então, para essa parte da dinâmica aqui, essa aqui é a primeira fórmula que a gente vai ter, é bem importante, e ela fala o seguinte: a força aplicada a um corpo ou a resultante das forças aplicadas a esse corpo aqui, se eu tenho duas forças aqui sendo aplicadas, aqui assim, eu vou ter uma resultante aqui mais ou menos aqui. Então essa aqui seria a minha força resultante. Essa força resultante, ela é dada pelo produto da massa desse corpo pela aceleração que esse corpo vai adquirir a partir do momento que a gente aplica a força em um corpo. Então vamos supor, tem aqui um bloco, eu aplico uma força aqui, qualquer. E esse bloco aqui adquiriu uma determinada aceleração. Essa força vai ser proporcional a essa aceleração, e a constante aqui de proporcionalidade que a gente tem seria a massa desse objeto. Então, quanto maior for esse objeto, quanto maior for esse objeto, para uma mesma força, a gente vai produzir uma aceleração menor. Tranquilo? Então, pessoal, o que a gente pode observar aqui? Eu não sei se vocês se lembram, mas em vetores eu falei, quando a gente estava estudando vetores, que o vetor resultante do produto de um vetor vezes uma constante, aqui a massa é constante, ele vai dar um vetor, e se esse valor for positivo, essa constante for positiva, ele vai dar um valor, um vetor na mesma direção, no mesmo sentido, o vetor sendo positivo. E é claro, a intensidade aqui vai ser, o módulo desse vetor vai ser, do vetor, no caso aqui da força resultante, vai ser proporcional a esse número aqui. Então, para a força aqui, para a aceleração, como a massa do corpo ela é sempre um valor positivo, a aceleração de um corpo ele vai estar sempre na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante e vice-versa. Tipo, se a gente sabe que o corpo está acelerando nesse sentido, a força que está sendo aplicada também está sendo aplicada naquele mesmo sentido e mesma direção. Deu para entender isso aí? Tranquilinho? Então vamos lá. Aí aqui eu já vou trazer alguns exemplos de força para vocês. Vamos começar aqui por uma que é relativamente simples, que é a força-peso. A gente sabe que se a gente solta um objeto qualquer aqui no nosso planeta Terra, eles tendem a cair. Por que isso acontece? Porque a Terra ela vai interagir através do campo gravitacional dela com esses corpos e vão atrair, e a Terra atrai esses corpos para si. Tranquilo? E o peso, a força-peso aqui, definindo ela, o peso de um corpo é a força de atração que a Terra exerce sobre ele. Então, quando o corpo está em movimento, sobre a ação exclusiva aqui do seu peso, ele adquire uma aceleração denominada aceleração da gravidade. O que isso quer dizer?
se eu abandono um corpo aqui, um objeto qualquer, no ar, aqui ainda assim desconsiderando aqui a resistência do ar, ele vai estar caindo, e qual é a única força que vai estar atuando nele é a força-peso, porque a única aceleração que vai estar atuando aqui é a aceleração da gravidade. Perfeito? Deu para entender? Seria aqui a aceleração da gravidade. Agora pensa só. Vocês sabem que se eu tenho uma pessoa aqui saltando de paraquedas, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a força-peso desse bichinho aqui atuando para baixo. Só que aqui, num caso de paraquedas, a gente não desconsidera aqui a resistência do ar. Então, nesse caso, o que o paraquedas faz efetivamente? Ele entra em atrito com o ar e ele gera aqui para cima uma força que é o que eu falei no início, que seria a força de arrasto. Então, no final das contas aqui, a gente vai ter sobre o bonequinho uma diferença aqui entre as duas forças, que seria a força-peso dele e a força aqui da resistência do ar, que eu vou chamar aqui de força de arrasto, e aqui seria a força-peso atuando para baixo. Então, é só para vocês ficarem ligados que tem algumas questões que são bem tradicionais, que é num elevador, por exemplo. No elevador, quando você está descendo, essa parte eu vou introduzir agora, mas eu vou trazer mais exercícios para isso na próxima aula. Então, se não pegar agora, na próxima a gente pega. Num elevador, o que acontece? Quando você está subindo, vamos supor que você tenha uma balança aqui no elevador, é questão clássica. Você está numa balança no elevador, o elevador está subindo. Então, o elevador, para ele subir, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma força aqui para cima. Aí é que eu vou acabar atropelando a matéria lá na frente, mas vocês vão ver que na terceira lei de Newton, quando você faz uma força, o elevador, quando ele faz uma força para cima, o bonequinho faz uma força para baixo, contrária aqui no elevador. Então, além da força-peso, quando ele está subindo, ele também está fazendo essa mesma força aqui contrária para baixo. Então, acaba que se eu tiver uma balança aqui, eu vou ter a força-peso do bonequinho mais a força do... Isso, a força... Não, a força... Eu não vou entrar mais em detalhes aqui, não. Vou deixar para... Eu trago esse exemplo de novo quando eu falar lá da ação e reação, senão vai ficar meio confuso. Então, mas basicamente a força-peso aqui, quando não tem nenhuma ação agindo sobre o objeto, ele vai ser, o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Tranquilo? Muito cuidado, tá, gente? Não confundam massa com peso, tá? Massa, eu tô falando em... você tem 80 quilos. Você pesa 80 quilos, é meio esquisito você falar, mas é que aqui na parte da física, peso é quando você está geralmente associando a força, que seria a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade que tem naquele determinado local. E a massa é quanto que a pessoa efetivamente tem ali. Aqui eu trago outra informação aqui meio solta, mas tudo isso aí depois vocês vai se combinar. Eu trago aqui o conceito de um dinamômetro. Dinamômetro é o que? É um instrumento capaz de medir forças. Inclusive, quem nunca viu isso aqui, é uma coisa antiga, mas balança de feira que usava para pesar fruta, que você apoia isso aqui, prende isso aqui em algum lugar e coloca aqui uma sacola de compras que você está levando e ele pesa aqui, tem 1, 2, 3 quilos. É bem prático. Mas o que ele está pedindo aqui, o que ele mede aqui? Sabendo
a aceleração da gravidade, ele converte aqui essa força que ele mediu, seria a força-peso disso, para a massa propriamente do objeto ali que ele está pesando. Tranquilo? Então, aqui, o dinamômetro, o que ele faz? Ele usa, aqui dentro tem uma mola, eu vou mostrar ali no próximo slide, aqui dentro tem uma mola, e a partir da deformação dessa mola, ou seja, a mola está aqui em cima a princípio, aí você coloca uma carga e você faz com que essa mola aqui ela se expanda um pouco, e baseada aqui nessa deformação, nessa expansão da mola, você consegue saber qual foi a força aplicada nessa mola para que ele tivesse essa determinada deformação. Aí com isso você sabe qual é a massa do objeto que você colocou aqui embaixo. Então o dinamômetro ele é feito da seguinte forma: você, com uma determinada mola e com alguns pesos, alguns objetos de massa conhecida, com pesos conhecidos, você consegue medir, fazer uma calibração aqui e ter um objeto para medir força. Aí aqui eu explico um pouquinho de como funciona melhor essa parte. Seria aqui já entrando na parte das deformações elásticas. Aqui como é que funciona isso? A gente teria aqui, nesse primeiro caso aqui, seria a mola em estado de equilíbrio. Vamos chamar assim, seria ela sem estar tensionada nem nada. Ela estaria aqui no estado de equilíbrio dela. Então, se a gente aplica uma força aqui na extremidade dessa mola, o que vai acontecer? Por exemplo, aqui, bom, nesse segundo caso aqui, o que eu faço? Eu puxo essa mola para cá. Então eu puxei essa mola para cá. A mola ela vai deformar um tanto, que é esse XM aqui. Essa deformação ela é diretamente proporcional à força que você fez para puxar. Então, dependendo do material que você tenha dessa mola, você consegue relacionar essa distância aqui que deformou com a força efetuada. Deu para entender isso, mais ou menos? Então, o que foi feito na época foi o seguinte: se essa deformação aqui da mola for elástica, isso aqui só estou falando para deformações elásticas. Deformação elástica é o seguinte: você puxou a mola, você está puxando aqui, ela está esticada. Quando você solta, ela volta exatamente para a mesma posição que ela estava no início. Então, cadê? Eu puxei a mola para cá, ela veio para cá, eu parei de puxar, ela voltou para onde estava. Então, isso aí é uma deformação elástica, ou seja, ela se deforma, mas ela volta exatamente para onde ela estava. Então, toda a força que você aplicou foi usada apenas para fazer essa deformação elástica. Ela volta. Você não deforma permanentemente a mola, entendeu? A maioria não. Acho que todas as questões para vocês de mola leva em consideração que a deformação é elástica. Senão fica bem complicado de fazer as contas. Mas o que o Robert Hooke, que é a lei de Hooke, que é o nome dessa relação aqui, o que ele chegou à conclusão? Que a intensidade da força que aplica aqui na mola, seja ela para aumentar essa deformação, seja ela para expandir essa mola ou para comprimir essa mola, ela é proporcional a essa deformação. E o que é essa constante aqui K? Essa constante K é a constante elástica da mola. Essa constante elástica da mola ela vai depender do material que é feito propriamente a mola. Se for um material mais duro, que é mais difícil de você expandir, esse valor de K aqui vai ser maior. Por quê? Porque você precisa fazer uma força bem maior para conseguir uma distância pequena, entendeu? Então, agora se for um material mais maleável, esse valor de constante aqui ele tende a ser mais baixo, porque para uma força pequena que você faça, você já consegue deformar uma quantidade, uma distância grande. Tranquilo? Então, essa fórmula aqui é importante para vocês saberem, que a força elástica, a força que você precisa para deformar uma mola, ela é
proporcional à distância que você deformou e a constante elástica do material. Tranquilo? Eu falo também um pouquinho das classes de força. Isso aqui é bem teórico, tá, gente? A gente tem dois tipos de força. A força de contato, que é quando você tem exatamente contato físico entre duas superfícies, que é que eu coloco o cara aqui, o exemplo da pessoa empurrando esse feno aqui, você encostando numa parede, você sentado aí na sua cadeira, você está fazendo uma força na cadeira, a cadeira está fazendo uma força em você. E tem também as forças de campo, que as forças de campo você não tem contato exatamente entre os corpos, você não precisa ter contato, pode até ser que tenha, mas não é necessário. Por exemplo, o campo gravitacional da Terra, a gente tem exemplos aqui de cargas elétricas, onde a gente tem forças de campo aqui agindo, ou seja, ou para repelir essas cargas, ou para atrair. E é isso. Basicamente a gente tem são esses dois tipos de força que a gente tem aqui, que são as forças de contato e força de campo. É só para vocês terem um conceito mesmo. Tranquilo? Trago aqui também, para quem não lembra, a questão das unidades. Isso aqui, pessoal, tem que tomar muito cuidado, tá? Toda essa questão de unidade tem que tomar cuidado, mas aqui, se vocês errarem aqui, vai destrambelhar tudo. Força em Newton é sempre quilograma, metro e segundo. Então aqui, ó, metro, quilograma e segundo. E obviamente no caso aqui as derivadas dele, que seria para velocidade seria metro por segundo e para aceleração seria metro por segundo ao quadrado. Então, para a massa do objeto a gente vai ter quilograma. E para aceleração a gente vai ter que usar aqui metro por segundo ao quadrado. Se a gente tiver a aceleração em centímetros por segundo e a gente quiser obter o resultado em Newton, a gente tem que converter para metro por segundo ao quadrado. Se tiver a massa em gramas, tem que lembrar de converter para quilograma. Tem outras unidades também de força. A DINA, que seria a sigla que seria DIN, que é grama, que usa grama, centímetro e segundo. Aí se vocês fizerem aqui uma conversãozinha, 1 Newton ele corresponde a 10 a quinta DINA. Por que isso? Se você passa isso aqui para quilograma para grama, o que você tem? Você tem que 1 quilo são 1000 gramas, que seria 10 a terceira, vezes metro por segundo ao quadrado. Aí se a gente passa esse metro aqui para centímetros, 1 metro são o que? São 100 centímetros, que seria 10 ao quadrado. Por segundo ao quadrado. Então, no final das contas, a gente tem que... Esse 10 a 3 vezes 10 a 2, a gente tem 10 a quinta aqui. 10 a quinta gramas vezes centímetros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Show? Show? E por fim, o princípio da ação e reação. Essa aqui é a parte mais complicadinha. O princípio da ação e reação é o seguinte, pessoal. Toda vez que um corpo A qualquer, ele exerce uma força em outro corpo B, essas forças aqui, elas podem ser forças por contato ou força de campo, tanto faz. Então, olha só, toda vez que um corpo A ele exerce uma força FA em um corpo B, o corpo B ele vai exercer uma força em A, tal que essas forças tem a seguinte característica. Então vamos lá, só para exemplificar aqui. Imagina que tem uma parede aqui. Você colocou a sua mãozinha aqui na parede e empurrou a parede. Então o que você fez? Você imprimiu na parede uma força FA. O princípio da ação e reação, ele diz o seguinte: se você imprimiu essa força em FA, a parede necessariamente imprimiu na sua mão uma força aqui
FB. Ficou claro isso? É isso. Você imprime uma força na parede e a parede retribui na sua mão uma mesma força que vai ter as duas em módulo, elas têm a mesma intensidade, elas têm a mesma direção, o ângulo que se você fizer uma força na parede com um determinado ângulo aqui, a parede vai te retribuir com esse mesmo ângulo aqui, entendeu? Se você faz uma força inclinada na parede, a força que você vai ter de volta também vai ser nessa mesma inclinação. Então essas forças elas têm a mesma direção, só que os sentidos são opostos. Obviamente, você está fazendo uma força na parede, a parede está fazendo uma força em você no sentido contrário que você está fazendo. E essas duas forças elas têm a mesma natureza, ou seja, se você imprime uma força de contato em um objeto, a força de retorno também vai ser de contato. E se você imprime uma força de campo em um objeto, a força de retorno também vai ser uma força de campo. Beleza? Vou dar alguns exemplos aqui. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção para o seguinte. As forças de ação e reação. O que seria a força de ação? É a força que primeiro veio aqui. Vamos supor, quem tomou a ação. Vamos dizer, o martelo, você bateu com o martelo no prego. Então, a força de ação aqui seria a força que o martelo efetua sobre o prego. E a força de reação seria a força que o prego devolve para o martelo. Tranquilo? E o que eu falo aqui para vocês tomarem cuidado é que essas forças não se equilibram. Ou seja, elas não se anulam entre si. Por quê? Porque o martelo ele fez a força no prego. Tá aqui o preguinho aqui. Tá de lado, tá, gente? Aqui é o prego. O martelo fez a força aqui no prego. E o prego retribuiu essa força no martelo. Então, essas forças elas não têm como se anular porque elas se dão em corpos diferentes. O martelo imprimiu a força no prego e o prego imprimiu a força no martelo. Da mesma forma que teria a força do campo gravitacional da Terra e a força de campo aqui, que a Lua ela imprime uma força de campo na Terra e a Terra imprime uma força de campo na Lua. Beleza? Aqui eu tenho alguns outros exemplos. Aqui seria a força-peso aqui que você... Aqui na verdade é a força de contato que você tem no... Não é força-peso não, tá pessoal? Aqui é a força de contato que você tem da caixa com a mesa. Aqui seria a sua força de um contato direto de você encostando numa parede. Tem aqui a força de campo magnético. E aqui seria a força de campo gravitacional também. Aqui são 3 bichinhos aqui: a Terra, a Lua e o Sol. Deixa eu ver que horas tem, 10 e 20. Bom, até aqui, pessoal, deu para entender razoavelmente? Tem alguma dúvida nessa parte? Como é que tá? Posso seguir então. Então, beleza. Então, vamos lá. Vou introduzir aqui o conceito de força normal. Força normal, ela é uma força de... Ela está associada quando a gente tem duas superfícies em contato. Seria que a força normal de compressão é a força de contato associada à compressão entre duas superfícies. Ela é chamada de força normal porque ela vai sempre se dar de forma perpendicular à superfície de contato. Isso aí é muito importante vocês saberem, porque mais para frente a gente vai ver algumas questões que vão envolver plano inclinado. Nessas questões de plano inclinado, a força normal ela é sempre aqui perpendicular à superfície. Então, ela é sempre aqui perpendicular ao plano inclinado. Então, ela sempre forma um ângulo aqui de 90 graus com a superfície qualquer que a gente tenha um objeto em contato. Então, mas voltando aqui para o nosso caso mais simples, que seria
já o plano aqui na horizontal. Então, que a gente tem aqui a princípio? Um corpo apoiado aqui numa mesa. O que a gente tem no primeiro caso? A gente tem essas duas forças aqui de ação e reação, que seria a força do campo gravitacional da Terra e do campo... o que acontece, pessoal? Só para eu explicar para vocês. A Terra, ela exerce uma força de campo gravitacional, por exemplo, na gente. Só que a gente também exerce uma força de campo gravitacional na Terra. Só que o que acontece? Essa mesma força que a Terra exerce na gente, que seria a força-peso, que é igual a nossa massa vezes a aceleração gravitacional, ela vai ser igual à força que a gente exerce na Terra. Só que, vamos supor, a nossa massa é 80 quilos. Então, se a gente cai de algum lugar, essa nossa aceleração aqui é de 9,8 metros por segundo. Só que, teoricamente, a gente também está puxando a Terra para a gente. É esquisito, mas... Só que o que acontece? É essa mesma... Então, vamos supor aqui. Vamos arredondar isso aqui para 10. Então, uma pessoa com 80 quilos, ela tem uma força-peso aqui de 800 newtons. Isso vai ser a mesma força que a gente vai exercer na Terra. Só que imagina quantos milhões de toneladas, sei lá, eu não faço nem ideia do valor, não tem a Terra. Então, como a massa da Terra é um valor muito absurdo, não faz sentido a gente pensar que a Terra vai se mover para perto da gente. O que acontece é que nós somos atraídos pela Terra e essa aceleração que a Terra teria aqui para a direção a gente seria praticamente nula. Mas, por exemplo, se tivesse um outro planeta ou alguma coisa assim absurdamente gigante perto da Terra, existiria de fato a possibilidade da Terra ser atraída para esse planeta, entendeu? Então a gente poderia ter, se a gente tem um objeto de uma massa muito grande, ele tende a atrair outros objetos para perto dele. Tranquilo? Ficou claro isso? O que é importante vocês entenderem é o seguinte, que a força-peso, ela tem a sua ação, que seria que a força-peso é a ação do campo gravitacional da Terra em você, e também tem a reação, que seria você impondo o seu campo gravitacional na Terra, que vai ser uma força aqui de mesma intensidade, só que com sentido oposto. Tranquilo? Deixa eu... Então, beleza. Tem aqui a força-peso e a ação da força-peso e a reação da força-peso no centro da Terra. Por outro lado, um corpo que está parado, encostado em uma mesa, por exemplo, esse corpo ele vai estar fazendo uma ação, sobre a mesa, e a mesa vai estar retribuindo uma reação com a mesma intensidade sobre esse corpo, tranquilo? Essa força que a mesa faz no corpo é chamada de força normal, que seria esse nosso Fn aqui. Deu para entender isso? Essa parte aqui? Quando a gente tem um objeto aqui em contato com outro, esse objeto vai imprimir uma força no outro objeto que ele está em contato, e esse outro objeto vai imprimir uma força aqui. A mesa vai imprimir uma força nele e ele imprime uma força na mesa. Essas forças são em módulo iguais, direções iguais e sentidos diferentes. E essa força aqui ela é chamada de força normal. Tranquilo? A reação aqui está no apoio. E o que eu quero mostrar para vocês? Aqui, o que eu fiz? Eu virtualmente separei, mas eu separei o objeto da mesa, mas ele ainda está aqui em contato, tá? Então, vocês
imaginem que o objeto está aqui, eu só separei para cá para as setinhas não ficarem emboladas. Então, analisando esse objeto aqui, quais são as forças que estão atuando sobre esse corpo? É a força peso e a força normal que a mesa está fazendo nesse objeto. Deu para ficar claro isso? Então, só que o que acontece? Esse objeto está parado, certo? Ele está em repouso. O que significa? Se ele está em repouso, a aceleração dele é nula. Se a aceleração dele é nula, a força resultante em cima desse objeto, ou seja, o somatório dessas forças que estão atuando nesse objeto, ela tem que ser igual a zero. E qual seria a força resultante desse objeto aqui? É a soma da força normal, que é a força que a mesa imprime no objeto, mais a força peso, que é a força que o campo gravitacional da Terra imprime nesse objeto. Então, a força resultante desse corpo aqui é a força peso mais a força normal. E para isso aqui, C0, para essa força resultante C0, porque o objeto aqui está em repouso, a força peso ela tem que ser igual à força normal, em modo, na verdade, só que com o sentido contrário. Show? Deu para entender o que é essa força normal? Pela hora, eu não vou começar a força de tração, porque vai ficar muito corrido e vai acabar não ficando legal. Eu vou fazer alguns exercícios aqui que dá pra gente fazer, que eu acho que é melhor. Aí na próxima aula eu falo da força de tração e trago mais exercícios para vocês. O primeiro exercício é o seguinte, pessoal. Em uma empresa de blocos de alumínio, uma força de intensidade 5 newtons imprime ao bloco 1 uma aceleração de 8 metros por segundo e ao bloco 2 uma aceleração de 24 metros por segundo ao quadrado. Então, aí a questão pergunta para a gente o seguinte: essa mesma força imprime aos dois blocos juntos uma aceleração de... O que a gente precisa saber aqui? Primeiro, calcular a massa desses dois blocos. Como é que a gente faz isso? A gente sabe que 5 newtons, a gente sabe a força é igual a massa vezes a aceleração. Para o bloco 1, 5 newtons é igual a massa vezes a aceleração do bloco 1 é 8. Então, a massa aqui é igual a 5 oitavos. Massa do bloco 1. A massa do bloco 2, ela vai ser 5 é igual a massa do bloco 2 vezes 24, que é a aceleração que o bloco 2 estava tomando. Então, a massa do bloco 2 é 5 dividido por 24. O que ele quer saber? Ele quer saber qual vai ser a aceleração se os blocos o bloco 1 e 2 estiverem juntos. Ou seja, quando eles estão juntos, a gente pode considerar que os dois são um corpo só. E a massa total desse objeto é o somatório dessas duas massas. Então, a gente vai ter aqui, vamos chamar aqui de Mzão. Mzão é igual a M1, que seria 5 oitavos. Vamos botar aqui 5 oitavos, é 15 sobre 24. Tá certo, né? Multipliquei por 3 aqui, multipliquei por 3 aqui. Mais 5 dividido por 24. Isso aqui vai ser 20 sobre 24, né? Isso aqui é a massa do bloco da junção do bloco 1 com o bloco 2. É uma Mzão. Passando para cá, ele fala que é a mesma força, ou seja, 5 newtons é igual a 20 sobre 24 vezes
a aceleração que ele quer saber. Dividir isso aqui, vai ficar 1, isso aqui vai ficar 4, passa 24 para lá, vamos ter 24 dividido e o 4 para baixo, 24 dividido por 4 é igual a aceleração. A aceleração vai ser igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Essa questão aqui, pessoal, eu fiz a conta, mas se vocês olhassem as alternativas, vocês nem precisariam perder tempo fazendo esses cálculos todos, porque a questão já fala pra gente que no bloco aqui, o maior bloco aqui no caso, ele tem ele possui uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, uma força de 5 newtons em um desses blocos aqui, ela só consegue chegar a 8. Se eu colocar mais um outro bloco aqui, com certeza essa aceleração final desse conjunto teria que ser menor que 8. Deu para entender isso? Porque se eu tenho uma força de 5 newtons para empurrar uma coisa, eu consigo uma aceleração de 8, se eu coloco mais um bloco em cima, com esses mesmos 5 newtons, eu só vou conseguir acelerar ele num valor abaixo de 8. Então, a única opção aqui que seria abaixo de 8 seria 6 metros por segundo. Então, é uma questão que daria para vocês responderem aí sem nem precisar ter feito essa conta toda. Mas, ilustrando aqui, é assim que a gente chegaria na resposta. Que seria aqui a letra A. A questão 2, ela fala o seguinte. Um bloco, ele se encontra aqui sobre uma mesa horizontal, sob a ação de uma força F. Uma força F qualquer. Compare as situações esboçadas a seguir, e em que o módulo de F é sempre o mesmo, isso é importante, mas a sua direção varia. Com relação ao módulo da força normal aqui a própria questão já fala, que é a força exercida pela mesa sobre o bloco, é correto afirmar o quê? Então, o que a gente tem aqui? Vamos supor que que o bloco aqui não tivesse nenhuma força atuando sobre o bloco. Qual seria a força normal do bloco, pura e simplesmente parado, sem nenhuma força atuando sobre ele? Seria a própria força peso desse bloco. A gente viu que a força normal, quando não tem nenhuma outra força agindo, ela é igual à força peso. Tranquilo? Aí, nesse caso aqui, o que a gente tem? Além da força peso, a gente tem aqui imprimindo na vertical essa força F. Então, aqui, nesse exemplo aqui, eu teria, além da força peso, eu tenho também essa força F empurrando esse bloco para baixo. E para isso aqui se manter em equilíbrio, então, eu tenho aqui a força F. E eu tenho aqui também a força peso empurrando para baixo. Então, esse bloco está imprimindo aqui na mesa uma força que é a somatória da força F mais a força peso. Para isso aqui se manter em repouso, a força normal ela vai ter que ser igual à força F mais a força peso. Tranquilo? Já aqui, o que acontece? Na vertical, lembrando, pessoal, só que a força normal, ela é sempre a força ela está sempre perpendicular aqui à superfície. Então, nesse caso 2, a gente está aplicando uma força aqui numa direção aqui que mesmo que a gente divida essa força F aqui nas suas componentes x e y, que seria a componente horizontal e vertical, a componente vertical dela é nula, porque isso aqui está totalmente na horizontal. Então, a gente não tem componente vertical. Então, nesse caso aqui, a nossa força normal, essa força F aqui é uma força qualquer. Vamos supor, tem um objeto parado aqui em cima da mesa e eu coloco o dedo aqui em cima. Essa aceleração ela só vai ter quando o objeto estiver em movimento. Quando ele está aqui parado, ele não vai ter
ele não vai ter aceleração, justamente por quê? Porque essa força normal ela vai estar anulando o somatório aqui da força peso com essa força que você está imprimindo sobre o objeto. Nesse segundo caso, o corpo ele vai possuir uma aceleração. Por quê? Porque a princípio aqui não tem nenhuma força aqui contrapondo essa força F. Então, à medida que você coloca uma força aqui F na horizontal, esse bichinho aqui vai começar a ganhar uma aceleração para o lado. Entendeu? Mas aqui, a aceleração desse caso aqui seria o quê? Eu teria que dividir essa força F pela massa do bloco. Aí eu saberia essa aceleração aqui desse bloquinho. Tranquilo? Então, mas nesse caso aqui, a minha força normal, ela é pura e simplesmente a força peso, porque na vertical aqui eu não tenho nenhuma outra força atuando, só tenho aqui a força F atuando na horizontal. E no terceiro caso, o que eu tenho? Eu tenho uma força F aqui, que se eu dividir essa força F nas componentes verticais e horizontais dela, eu vou ter aqui um Fx e eu vou ter aqui um Fy. Só que esse Fy aqui, essa componente aqui na vertical, ela é sempre menor do que aqui a força resultante. Porque aqui a força resultante é um somatório aqui dessas duas componentes aqui. Então, essa força y, essa força aqui na horizontal, ela vai ser menor do que se esse vetor f aqui tivesse totalmente na vertical. Tranquilo? Então, nesse caso, o que a gente tem? Essa aqui, a força normal, ela vai ser igual a quê? Ela vai ser a força peso mais essa força aqui da componente vertical de F. Só que Fy ainda assim é menor do que F. Então, o que a gente tem? Essa aqui é a força normal. Esse aqui, N1, ele é o que vai ter a maior força normal. N1 é o que vai ter a maior força normal. Depois a gente vai ter que N3 é o segundo maior. E por último, o N2 é o que vai ter por último. Tranquilo? Aí nesse caso aqui a gente teria a letra E. Letra C, o que era a letra C? A letra C você inverteu. Não foi? Pegou aqui a N2 é que tem a menor, N3 é a maior, é a intermediária e N1 é a maior. Pode ter confundido o sinal. Foi isso, né? Ah, tá, não. Mas ele fala... Não, a aceleração é... Isso, a aceleração aqui... O N2 seria o que ia ter a maior aceleração, de fato. Porque ele tem a maior componente aqui na horizontal. Lembrando que aqui eu estou falando da horizontal porque é o que ele não tem nada aqui do... Se tivesse uma parede aqui, seria totalmente diferente. Mas sim, nesse caso aqui, para aceleração, esse aqui seria a maior aceleração, esse aqui seria uma aceleração intermediária e esse aqui seria a menor aceleração. Tem mais essa questão aqui. Deixa eu ver se dá para fazer. Isso aqui é bem... 2 minutinhos eu faço isso aqui, gente. Só um instante. Um objeto de 5 kg move-se em linha reta sob a ação de uma força. O gráfico a seguir representa sua velocidade em função do tempo. Então aqui, só lembrando. Velocidade em função do tempo. O que a gente pode fazer aqui para calcular essa aceleração? Então, a aceleração vai ser igual aqui a ΔV sobre ΔT. Então, ΔV, o que eu posso pegar aqui? Velocidade final, menos 2, menos a velocidade inicial, menos 6. Dividido por tempo final, 2, menos 2. Aqui a gente vai ter 8, menos 8 sobre 4. A gente tem que a aceleração é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Show?
Se a gente tem uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado e ele fala que o objeto tem 5 kg, qual vai ser a força que está atuando sobre esse objeto? A força é igual à massa, que são 5 kg, vezes a aceleração, que é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então a força ela vai ser igual a menos 10 newtons. Lembrando que isso aqui, como o gráfico de velocidade vezes tempo ele está aqui numa reta constante, a aceleração é constante, então a força aqui também vai ser constante de menos 10 newtons. Então, só analisando aqui as opções, a gente tem que a resposta certa é esse gráfico aqui, que é o único que tem a força constante em menos 10 newtons. Aqui teria a força constante em 10, mas como ali a gente vê que o movimento aqui está diminuindo a velocidade, isso eu tenho uma certa dificuldade em falar essa palavra, gente. É isso aí mesmo que o Vitor falou. E é isso. Aí fecha aqui a aula por hoje. Aí na próxima aula eu retomo com essa parte aqui de força de tração e trago mais alguns exercícios. Aí eu trago exercício, eu vou voltar só com essa parte e bastante exercício. Aí fecha essa primeira parte de dinâmica, e depois a gente entra com força de atrito e outras coisas. Esse aqui é aquela partezinha que eu acho chato pra caramba, mas são aqueles bloquinhos presos por roldana. Aí vocês têm que calcular a tensão de um, a tensão do outro, a velocidade que um está descendo, a velocidade que esse aqui está se movendo. Essa parte aqui tem que fazer bastante exercício. Essa parte de dinâmica parece um negócio simples, mas é que ela vai acumulando uma porção de conteúdo. Que aqui você já vai ter um objeto descendo ou em movimento uniforme, ou ele vai estar acelerado. Aí você vai ter que juntar tudo que a gente já viu em cinemática com essa questão de dinâmica, questão de vetores também. Já vai começando a precisar juntar as coisas. Mas dá pra fazer de boas. Show? A gente fecha por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aí. Descartar aqui as alterações.